Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Citologia e Genética no Enem. A gente vai falar sobre os conteúdos dessas duas áreas da biologia que mais aparecem nessa prova. Então fiquem atentos aí que é uma aula bem especial que eu preparei para vocês com muito carinho, com muita atenção para ajudar vocês nessa reta final. Para quem está chegando agora, essa aula faz parte da nossa Corrida Enem de 2021. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso a toda a programação da Corrida Enem. E aí também compartilhar com seus colegas, nos seus grupos de estudos, para que eles também possam ficar por dentro dos conteúdos gratuitos e exclusivos que eu estou liberando aqui no YouTube. Ah, um outro convite para você. Também tem na descrição um link para o meu grupo lá no Telegram. Se eu fosse você, eu participava do grupo no Telegram, sabe por quê? Porque a apresentação, os slides que eu uso aqui nas aulas da Corrida Enem 2021, eu estou liberando só para quem tá participando do meu grupo lá no Telegram. Beleza, galera? Então, agora que a gente já entendeu aí o que está acontecendo nessa nossa aula de hoje, vamos começar com o nosso conteúdo aí de citologia no Enem. Vocês vão ver que ao longo da aula eu vou falar sobre os principais tópicos que costumam aparecer nessa prova, justamente para te ajudar nesse momento de revisão. Eu imagino que ao longo do ano você já tenha estudado os conteúdos de biologia. Agora eu quero te ajudar a focar nos conteúdos que com certeza marcaram presença nessa prova, na prova de Ciências da Natureza, nos últimos 5 anos. Então, bora lá! Olha, quando o assunto é citologia, 31% das questões foram sobre membrana plasmática, e a gente vai falar sobre estrutura, falar um pouco sobre os transportes através da membrana plasmática. 23% foram sobre fisiologia celular, 23% sobre divisões celulares. A organização estrutural dos seres vivos também apareceu em 8% das questões, núcleo e cromossomos também em 8% das questões e a bioquímica celular em 8%. Bora lá então dar uma olhada quais são esses conteúdos de citologia que vão marcar presença aí na sua revisão. Gente, uma coisa importante, vocês vão ver que ao longo dessa aula muitas imagens estão escritas em outra língua. Isso é porque eu me preocupei em pegar imagens que eu não fosse ter problemas com direitos autorais, né? Que eu pudesse usar aqui nessa aula com vocês. Mas não precisa se preocupar, porque eu vou ajudar na tradução, tá? Ao longo da aula, então você vai poder entender tudo certinho. Bom, vamos começar aqui falando sobre a membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela é uma estrutura que tem como função separar o meio intracelular do meio extracelular. Então é ela que vai manter a diferença de composição química entre esses dois meios. E além disso, ela tem como função a questão de controlar quais são as substâncias que entram e saem das células, certo? Então ela vai ser o cara crachá da célula e ela vai dizer, você pode entrar, você pode sair. Ela faz esse processo seletivo aí das substâncias. Então olha o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo aí um corte da membrana plasmática e a gente consegue ver que existe realmente uma parte extracelular que está fora da célula e aqui o citoplasma que seria a parte intracelular, né? Muito bem, essa membrana plasmática, ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídio, certo? E essa camada dupla de fosfolipídio, ela vai ser formada por fosfolipídios. E olha só, se a gente for desenhar aqui esquematicamente um fosfolipídio, ele vai ter essa estrutura. A cabeça do fosfolipídio é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água, o que faz sentido, né? Porque tanto no meio externo quanto no meio interno da célula, você vai ter água, certo? E é para esses locais em que as cabeças aí dos fosfolipídios estão viradas. E aqui, ó, a gente vai ter, tá, a parte que é hidrofóbica do fosfolipídio, essas cadeias aqui ligadas a essa cabeça, certo? Muito bem. Então, ó, o que ele chama aqui, né, de pernas ou caudas, né, hidrofóbicas, certo? Agora, o que a gente encontra também na membrana plasmática? A gente vai perceber a presença de várias proteínas. Existem proteínas periféricas, ok? Então, ó, essa proteína aqui ela é uma proteína periférica, porque ela está localizada numa periferia. Existem proteínas integrais, então, ó, que ela atravessa toda a membrana plasmática, né? Essa proteína integral, ela também pode ser chamada de proteína transmembrana, porque ela está indo de um lado ao outro, ela está atravessando toda a dupla camada aí de fosfolipídios.
Aqui a gente tem uma outra proteína integral que é uma alfa-hélix, tá? Que ela tem essas curvaturas aí, lembrando uma hélice, né? Aqui a gente tem logo abaixo filamentos de citoesqueleto que mantém, tá? Ajudam a manter a ancoragem ali da membrana plasmática, ok? Temos aqui também moléculas de colesterol que estão presentes na membrana plasmática dos animais e que são essenciais para manter a fluidez dessa estrutura. E a gente tem também, ó, uns carboidratos que estão ligados a proteínas, né? Esses carboidratos, tá? Eles são essenciais para a identificação das células. Por exemplo, quando você tem uma situação de doação de órgãos, né? É importante que essas estruturas sejam compatíveis entre o doador e o receptor de órgãos, ok? É o que a gente chama de glicocálix, tá? Das estruturas celulares aí associadas à membrana plasmática. Então, esse daqui é um panorama geral aí da estrutura da membrana plasmática. A gente também tem aqui, ó, uma proteína de superfície, né? Ok? Que acho que foi a última coisa que ficou faltando. Ah, esses carboidratos, eles podem estar ligados a proteínas. Quando estão ligados a proteínas, a gente chama eles de glicoproteínas. Ou podem estar ligados a lipídios. Daí a gente chama eles de glicolipídios. Beleza? Muito bem. Ok. Então, eu já comentei com vocês que a membrana plasmática, ela seleciona quais são as substâncias que entram e saem das células. Mas, então, né, como que acontece esse transporte? O transporte de substâncias pode acontecer de duas maneiras. Pode ser um transporte ativo ou pode ser um transporte passivo. O transporte ativo é aquele que vai ter gasto energético, ou seja, para o transporte ativo nós vamos gastar ATP, que é a adenosina trifosfato, produzida lá na respiração celular. Esse transporte ativo, ele acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, a substância passa do local em que ela está presente em menor quantidade ou concentração, né, para o local em que ela está presente em maior quantidade ou maior concentração. Ele é contra o gradiente, tá? E o transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração, ou seja, a substância vai passar do local em que ela está presente em uma concentração maior para o local onde ela está presente em uma concentração menor. E por isso ele acontece sem gasto de ATP. Esses conceitos são bem importantes que você tenha claro aí na sua mente para diferenciar. Olha só, a osmose, ela é um transporte passivo, tá? E o que é a osmose? Ela é a passagem de solvente. E essa passagem de solvente acontece do meio hipotônico para o meio hipertônico. Isso aqui são duas palavras bem importantes. E assim, gente, quando a gente estuda biologia, é importante que a gente entenda o significado das palavras. As palavras já querem nos dizer algo sobre o conceito que a gente está estudando. Então, tônico está associado à concentração. E hipo quer dizer pouco, baixa concentração, correto? Tá? E hiper quer dizer alta, né? Então, tônico, concentração, então de alta concentração. A osmose vai ser a passagem de água. Olha, essa aqui é uma imagem que ela mostra um recipiente onde você tem uma membrana semipermeável. Olha que chique essa imagem que tá em francês agora, galera. Então tá. Aqui nós temos o estado inicial e aqui nós temos o estado final. Percebe que em vermelho nós temos o soluto, certo? Que é o produto que está sendo solubilizado. E em azul nós temos o solvente, que é a água. Vamos dizer que é a água. Então, ó, aqui nós temos, né, em azul o solvente, vamos falar que é a nossa água aí, nossa queridíssima água, importante para a gente ter as reações químicas acontecendo, manter o metabolismo do nosso corpo funcionando de forma saudável. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem aqui um lado hipertônico, que é esse lado aqui, né? E esse outro lado é o lado hipotônico. Então, a membrana semipermeável vai permitir a passagem da água. E a passagem da água vai acontecer neste sentido aqui. Por quê? Porque ela vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, até o momento em que você tem as concentrações dos dois lados da membrana semipermeável iguais, tá? Então, a osmose ela acontece até que as concentrações fiquem iguais. Ah, mas e aí o que acontece, né, quando a gente pensa assim na osmose no contexto da célula animal? Isso é uma pergunta bem importante, ó. E agora vamos praticar um pouco do inglês. Ó, hipertonic é hipertônica.
isotonic, esse aqui a gente não viu ainda, ó. Vou escrever aqui em português para vocês ficarem sabendo como é que é. Isotônico, certo? Iso, gente, significa igual. Então, um meio isotônico, uma concentração igual à célula que está mergulhada naquele meio. E hipotônico, a gente já sabe que é baixa concentração. Então, olha o que acontece se eu coloco uma hemácia no meio hipertônico. Essas setas aqui, elas indicam o sentido de trânsito da água. Então, se eu coloco uma hemácia num meio hipertônico, um meio de alta concentração, essa hemácia ela vai perder água, tá? Ela vai ficar murchinha, murchinha, murchinha. Agora, se eu coloco ela no meio isotônico, olha como eu tenho duas setas aqui, né? Eu tenho uma seta amarela, que está indicando o trânsito de água para dentro da célula, e uma seta verde, que indica o trânsito de água para fora da célula. Percebe que as duas têm o mesmo tamanho, tá? Então, quer dizer que a mesma quantidade de água que entra está saindo. Ela não está mudando de volume, essa hemácia, porque ela está no meio isotônico. Agora, se eu coloco essa hemácia no meio hipotônico, percebe que agora eu tenho duas setas indicando a entrada de água para o interior dessa hemácia, tá? Essa hemácia, ela vai ficar muito cheia, ela vai ficar bem túrgida. Só que vai chegar um momento que essa hemácia ela vai estourar, tá? Que é o que a gente chama de plasmólise. E aí, quando essa hemácia estoura, tem o extravasamento do citoplasma e tal, e ela não é mais uma célula funcional. Aqui, quando essa hemácia ela fica murchinha, a gente fala que ela está crenada. Muito bem, a gente já entendeu como é que a hemácia se comporta em 3 concentrações diferentes. Tá, mas e aí? O que acontece com a célula vegetal? Olha só, aqui a gente tem primeiro uma solução isotônica, depois uma solução hipotônica e, em terceiro lugar, uma solução hipertônica. A célula vegetal, ela vai se comportar de uma forma diferente. Por quê? Porque ela apresenta parede celular. E essa parede celular, ela vai mostrar para a célula qual é o limite que ela tem para inchar, por exemplo. Olha só, quando eu coloco uma célula vegetal numa solução isotônica, a gente vai observar o tamanho das setas de novo, tá? Ó, a gente tem uma seta indicando a entrada de água e outra seta indicando a saída de água. Nota que o tamanho das setas é igual, tá? Então, a mesma quantidade de água que entra, sai. Então, a célula está num estado normal de flacidez, ok? Normal não, né? Ela está num estado de flacidez. Agora, se eu coloco essa célula vegetal aqui numa solução hipotônica, eu tenho a entrada de água. Entra muito mais água, até que ela fica túrgida, tá? Quando a gente dá água para as nossas plantas, a gente rega elas, a gente deixa as células vegetais delas túrgidas. Esse é o jeito que elas gostam de estar. Quando a gente esquece de regar aquela planta lá, e ela fica murcha, ela fica triste, né, chateada, o que acontece? As células vegetais estão flácidas, tá? Ok, mas e agora? Se a gente colocar uma célula vegetal numa solução hipertônica, ela vai ficar plasmolizada. Por quê? Porque ela vai perder água para o meio externo, certo? E aí isso também não é bom. Então, assim, ó, gente, lembra que numa solução hipotônica, a célula vegetal não estoura porque a parede celular dá aquele aviso, oh, parou aí, chegou no volume máximo. Então, essa diferença de comportamento é bem importante que você saiba. E aí, gente, a gente tem um outro processo, que é um processo chamado de difusão. A difusão, ela também é um processo de transporte passivo. Só que a osmose era um transporte passivo de solvente. Agora, a difusão, ó, ela é uma passagem de soluto, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Existem 2 tipos de difusão. A difusão simples, em que o soluto passa pela membrana plasmática. Lembra que lá nos nossos pulmões, né, a gente tem umas estruturazinhas que são chamadas de alvéolos pulmonares. Olha meus talentos aqui como desenhista, tá? E nesses alvéolos pulmonares, a gente tem a troca gasosa acontecendo, certo? Então, o que vai acontecer? O gás carbônico passa para o interior dos alvéolos pulmonares e o gás oxigênio passa para o interior dos vasos sanguíneos. Esse processo de trocas gasosas acontece pela difusão.
O Enem, ele fez uma pergunta em que ele pedia o que estava acontecendo e era difusão simples. Que ele falava lá que uma pessoa tinha cozinhado feijão, tinha colocado sal demais. E aí pensou, como que eu vou eliminar esse excesso de sal? A pessoa colocou uma batata para cozinhar junto. E aí o que aconteceu? O sal, ele passa para o interior da batata por difusão simples, beleza? Agora, existe um outro processo de difusão que é o que a gente chama de difusão facilitada. A difusão facilitada, ela vai ter uma ajuda extra, né? Ela vai ser mais fácil. E ela é mais fácil pela participação de proteínas do tipo canal, que é o que acontece com a glicose. A glicose, ela entra na nossa célula através de uma proteína canal, que permite a passagem dessa molécula. Então, isso é o que você precisa estar lembrando aí sobre difusão. Muito bem. Então, agora a gente precisa falar sobre o transporte ativo, né? Você vai reparar que ao longo dessa aula a gente vai revisar alguns conteúdos um pouco de forma não tão aprofundada, assim, porque são conteúdos que você já deve ter estudado, né? E são conteúdos que têm menor chance de aparecer no Enem. Não estou dizendo que não vão aparecer, mas tem uma chance menor. Então, olha só, o transporte ativo, ele acontece contra o gradiente de concentração. Isso a gente já tinha comentado, né? E, portanto, ele envolve gasto de ATP. Quais são os tipos de transporte ativo assim que a gente mais estuda, né, no ensino médio? A bomba de sódio e potássio, a pinocitose. A pinocitose, ela é um processo de entrada de moléculas líquidas ou pequenas moléculas sólidas que estão dissolvidas, tá? A fagocitose, ela é a entrada de moléculas sólidas na célula. E a fagocitose, ela é, lembra lá das amebas, né? As amebas, elas têm a capacidade de emitir pseudópodes, tá? Que são expansões do citoplasma que vão ajudar elas, por exemplo, a pegar bactérias que elas podem utilizar como fonte de nutrientes. Então, na pinocitose, a gente não tem essa projeção. Agora, na fagocitose, a gente tem a projeção do citoplasma. E a exocitose é a eliminação de substâncias da célula, tá? Para o meio externo, que depende aí da membrana plasmática para acontecer e que vai gastar ATP. Beleza. O Enem também tem feito algumas perguntas sobre respiração celular. Com relação a isso, você talvez até fique pensando, poxa, professora, será que eu não preciso revisar todo o processo de respiração celular? Olha, o Enem, ele não costuma cobrar a respiração celular de forma detalhada, pedindo para você saber as etapas. Mas eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que é o link para o meu episódio do podcast, onde eu falo sobre a respiração celular. Então, se você sentir a necessidade de revisar esse conteúdo de forma mais aprofundada, é só acessar o link que está aqui na descrição. A respiração celular, ela é um processo que acontece na mitocôndria. E o grande objetivo dela é que a energia seja extraída da molécula de glicose, C6H12O6, né, e seja então utilizada para produzir o ATP, que é a moeda energética das nossas células. Essa respiração celular, ela pode ser dividida em 3 etapas. A glicólise, que acontece no citoplasma, o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que acontece nas estruturas que são chamadas de cristas mitocondriais. Então, quando o assunto é Enem, tá? É bem importante você lembrar que a respiração celular acontece na mitocôndria e saber identificar onde cada uma das etapas acontece. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura da membrana plasmática, né? A membrana plasmática, então, ela tem 2 membranas, tá? Ela tem uma membrana interna e uma membrana externa, isso inclusive é evidência lá do processo de endossimbiose. Ela vai ter ribossomos próprios, ok? Essa imagem tá em espanhol, tá? Mas aqui, o ADN é o DNA, porque ela tem material genético próprio. Aqui a gente tem a matriz mitocondrial. Aqui a gente tem um espaço entre as membranas. E aqui a gente tem as cristas mitocondriais. Então, aqui, nas cristas acontece a cadeia respiratória e nessa matriz mitocondrial acontece o ciclo de Krebs. Lembrando que a glicólise acontece no citoplasma. Perfeito. Outro processo que pode aparecer alguma coisa no Enem é a questão da síntese proteica. Eu também tenho um episódio de podcast onde eu falo sobre a síntese proteica e você pode ir lá revisar de forma detalhada. Mas olha só,
Vamos dar uma pensada aqui, dar uma analisada nessa imagem para a gente relembrar esse processo de síntese proteica. Então, na síntese proteica, a gente tem o DNA, que está presente lá no núcleo celular, e ele se encontra no núcleo celular para poder preservar a sua estrutura, né? No citoplasma a gente tem várias reações químicas acontecendo, e aí isso pode acabar resultando em mutações pela presença de muitas substâncias químicas reativas ali no citoplasma. Então, por isso que o DNA fica retido no núcleo. Esse DNA, ele é transcrito numa molécula de RNA. Essa molécula de RNA mensageiro, ela sai do núcleo e ela vai se ligar ao RNA ribossomal, né, que forma os ribossomos. E o RNA transportador, ele vai levar aminoácidos até o ribossomo que está ligado ao RNA mensageiro para que as proteínas possam ser produzidas. Lembrando, os ribossomos, eles podem estar aderidos na parede do retículo endoplasmático rugoso, ou então eles podem estar livres no citoplasma. Essas proteínas que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, elas são direcionadas para o complexo de Golgi, onde elas vão ser modificadas e endereçadas, para que possam ser, então, eliminadas da célula, ó, como a gente está vendo aqui, para exercer o papel que elas precisam exercer. Muito bem, só que assim, ó, as proteínas que são produzidas pelos ribossomos que estão livres no citoplasma, a tendência é que elas fiquem no interior da célula. Então você precisa ter uma noção geral aí desse processo de síntese proteica. Bom, outro conteúdo, tá, que tem aparecido no Enem são os processos de divisão celular, mitose e meiose. Mas assim, de novo, né, o Enem ele não fez perguntas nos últimos 5 anos que explorassem especificamente esses processos de divisão celular. As perguntas que apareceram, elas tiveram foco, por exemplo, na questão do tratamento do câncer. Então, tinha uma pergunta lá que, inclusive, misturava isso com método científico, tá? E aí pedia qual era a substância que era mais indicada entre as que foram testadas para o tratamento do câncer. Teve uma outra questão que falava sobre a proteína P53. O gene que codifica essa proteína P53, ele é um gene de supressão tumoral. Durante o processo de divisão celular da mitose, que é o processo que promove a renovação celular no nosso corpo, a gente tem diversos pontos de checagem. Esses pontos de checagem são aqueles momentos em que a célula vai verificar se está tudo certinho para que ela continue o processo de divisão celular. Então, esse gene P53, ele produz uma proteína, né? A proteína P53, a proteína que recebe o mesmo nome. Ela é uma fosfoproteína que vai ser produzida quando você tiver uma necessidade de reparo no DNA ou então você tiver, tá, uma necessidade de induzir a apoptose. A apoptose é a morte celular programada, que acontece quando você tem um erro, tá, no processo de divisão, no processo de duplicação do DNA, que é muito grave e não pode ser consertado. A mitose e a meiose também apareceram em questões que levavam em consideração o número de cromossomos, tá, presentes nas células dos indivíduos, sejam essas células adultas ou sejam essas células envolvidas no processo reprodutivo. Teve uma questão dessas, inclusive no Enem de 2020, que foi anulada e a correção está disponível aqui no canal para vocês. Aí, gente, isso aqui eu vou dar uma revisada com vocês para a gente ter um pouco o nome das fases do processo, né, de mitose frescos aí na nossa mente. Então, veja só, a prófase, né, é a primeira etapa da mitose, tá? Então, lá na prófase, o núcleo vai desaparecer, vai ter o processo de condensação dos cromossomos começando, vai ter o processo também de começar a formar as fibras do fuso mitótico, tá? E aí, na sequência, a gente tem a metáfase. A metáfase ela é caracterizada pelo nível máximo de condensação dos cromossomos. E é nesse momento que os cromossomos estão alinhados numa região chamada de placa equatorial. Quando a gente vai fazer o estudo de cariótipo dos indivíduos, a gente usa as células que estão na fase de metáfase. Aí a gente tem, ó, a fase chamada de anáfase. Ana quer dizer separação. Então presta atenção aqui, ó. Na mitose, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Por quê? Porque os cromossomos estavam, ó, duplicados, certo? E aí a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, beleza? Então é isso que acontece na anáfase da mitose. Depois a gente tem o processo de telófase, que na telófase
vai acontecer tudo o contrário da prófase. Os cromossomos vão descondensar, as fibras do fuso vão desaparecer, o núcleo volta a ser formado novamente, para que essa mitose possa ser finalizada lá na citocinese. Lembrando que, nas células animais, a citocinese, ela acontece de fora para dentro, ok? Ela é centrípeta. Nas células vegetais, essa citocinese vai acontecer ao contrário. Ela acontece de dentro para fora. Por quê? Porque a célula vegetal tem parede celular, tá? Essas fases de prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, elas também são vistas lá na meiose, tá? A meiose, ela é dividida em dois processos de divisão celular. A meiose 1 e a meiose 2. Então, para cada uma dessas, a gente vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E aí, para a meiose 2, tem a prófase 2, a anáfase 2, a metáfase 2 e... Opa, inverti a ordem aí, né, galera? Prófase 2, tá? Metáfase 2, anáfase 2 e aí a telófase 2 e a citocinese final ali. Mas olha só, o que a gente precisa ficar atento nesse processo de meiose? A meiose ela é um processo de divisão celular que é essencial para a formação dos gametas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem aí a replicação ou duplicação do DNA, né? ADN em espanhol, mais uma vez uma imagem que está em outra língua para a gente poder ter imagens de qualidade sem problemas de direito autoral. Então, essa replicação do DNA faz com que a gente tenha cromossomos com as cromátides duplicadas. Na meiose 1, anota isso, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Só que além disso, acontece também a troca de segmentos ou a permuta genética, tá? Essa troca de segmentos ela é bem importante porque ela possibilita variabilidade genética. E aí depois a gente tem a meiose 2, onde acontece a separação das cromátides irmãs. Então, a meiose 2 é que é parecida com a mitose, beleza? Claro que a gente pode estudar esses processos de divisão celular de forma muito mais aprofundada, mas o Enem não costuma cobrar esse conteúdo de forma tão aprofundada assim. Também tem episódios de podcast sobre a divisão celular. Então, se vocês quiserem dar uma ouvida, dar uma revisada de forma mais profunda, é só acessar o Aprenda Biologia no Spotify e em outras plataformas de streaming, que o conteúdo está lá prontinho para vocês. Outro tópico de citologia que aparece é a organização estrutural dos seres vivos, tá? O Enem, ele cobrou nos últimos 5 anos uma questão que falava sobre os seres vivos acelulares, que são quem? Os vírus, né? E considerando o nosso contexto de pandemia, pode ser que mais questões sobre o vírus venham a aparecer neste ano ou nos próximos anos nessa prova. Bom, temos também os organismos procariontes, né? Gente, olha só, tá vendo que eu circulei duas palavras ali, né? Dois segmentos dessa palavra. Cário quer dizer carioteca, tá associada a carioteca, né? Então, a carioteca é a membrana que está revestindo o material genético no interior das células. Só que essa estrutura, ela só está presente nos eucariontes, tá? Então, eu quer dizer verdadeiros, né? Aqueles organismos que apresentam realmente carioteca na sua composição. Que é o caso das células animais, das células vegetais, das células dos fungos, das células dos organismos do reino protista. Agora, os procariontes são aqueles que surgiram antes do aparecimento da carioteca, tá? Que é o caso das bactérias. Perfeito. E aí, nós temos também o tópico de bioquímica. A bioquímica, ela é a área da biologia que vai unir conhecimentos da química, o professor Paulo Valim manda benzaço na química, com conhecimentos da biologia, certo? Então, dentro da bioquímica, existem diversas moléculas orgânicas que são essenciais para os seres vivos. Mas aí, tá? O que você precisa focar, assim, né? O que tem maior chance de aparecer? Proteínas. Então, lembrar que as proteínas são polímeros de aminoácidos, os carboidratos, que são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas nos últimos 5 anos, o Enem ele fez uma pergunta específica sobre lipídios, tá? E aí era importante você lembrar que os lipídios são formados por uma associação entre ácidos graxos e álcool e que existem lipídios líquidos e que existem lipídios sólidos, beleza? Então,
uma revisãozinha rápida aí de alguns tópicos de bioquímica que você pode aprofundar caso você tenha mais dúvidas sobre esses assuntos. Agora, um outro assunto bem importante dentro do Enem é a genética. Então, na hora de você estudar genética, tem um tópico que a gente vai prestar um pouco mais de atenção, que a gente vai falar sobre ele nos próximos slides, que é a parte de engenharia genética. Outro assunto também que aparece com a mesma frequência que engenharia genética, quando o assunto é genética, é a parte de molecular. Agora presta atenção, ó, a parte de permutação, lembra que a gente falou lá na meiose do crossing over, da troca de segmentos? Então era uma questão que falava sobre esse mesmo processo. Não vou repetir a explicação aqui nessa parte da aula, porque a gente já comentou sobre isso. Vamos falar também sobre a questão dos grupos sanguíneos, ok? Os cromossomos sexuais, eles apareceram em uma questão em que você tinha a síndrome muscular de Duchenne, que é uma doença que ela está associada à presença de um alelo recessivo lá no cromossomo X. E essa questão, ela unia esse conhecimento com o conhecimento do processo de divisão celular na formação dos embriões. Tá? Eu já tenho essa questão resolvida aqui no canal. A ligação fatorial também apareceu, tá? Mas eu vou destacar também aqui na revisão de genética a questão de genética das populações. Por quê? Porque esse conteúdo de genética das populações foi uma surpresa, tá? Não é um conteúdo que costumava ser cobrado no Enem. E ele voltou, e ele apareceu, né? Não é que ele voltou a aparecer, ele apareceu na prova do ano passado. Que tá resolvida aqui também essa questão já no canal. E aí também a questão de mutações, tá? Que as mutações, elas são bem importantes, assim como a questão da permutação. As mutações, elas são fonte de variabilidade genética, o que contribui muito para os processos evolutivos das espécies. Perfeito. Então, vamos lá. Gente, quando a gente fala sobre engenharia genética, isso aqui ele não cai no Enem, ele despenca, tá? Não tem como você ir fazer a prova de ciências da natureza sem saber o que é um organismo geneticamente modificado e sem saber o que é um organismo transgênico. Então, pega a sua caneta aí, pega o seu caderno e presta atenção no que eu vou te falar e anota isso. Um organismo geneticamente modificado é um organismo que teve o seu material genético manipulado. E ele pode ou não ser transgênico. Ponto. Um organismo transgênico é aquele organismo que recebe um gene de outra espécie, tá? Então, assim, ó, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, beleza? Então, olha só esse exemplo aqui, tá? A gente tem uma bactéria, e aí um grupo de cientistas descobre que essa bactéria, ela tem um gene que vai ajudar a melhorar a produção de uma planta, que vai fazer essa planta crescer mais rápido, ou que vai tornar essa planta mais resistente à herbivoria, né? Porque aí a planta vai ficar com um gosto amargo, os insetos não vão querer comer ela. Então, tem vários genes que podem ser explorados. Então, eles descobrem esse gene e aí eles vão isolar esse DNA bacteriano e vão fazer uma clonagem desse DNA. Quando eles fazem essa clonagem, o próximo passo é extrair esse gene que é de interesse deles, tá? E aí, quando eles extraem esse gene de interesse, eles vão inserir esse gene nas células da planta, para que a planta passe a ser produzida com essa característica. A tecnologia dos transgênicos, ela é muito utilizada na agricultura, mas ela também se destaca na indústria farmacêutica. Por exemplo, pacientes que têm diabetes precisam utilizar insulina, certo? Que a insulina é o hormônio que promove a entrada das moléculas de glicose no interior das nossas células. Então, o que se faz hoje? O gene da insulina humana, tá? O gene da insulina humana, ele foi inserido em bactérias. E essas bactérias é que hoje fazem a produção da insulina que é utilizada no tratamento dos diabéticos. Então, veja só como essa tecnologia, ela ajuda a gente, né? De várias formas. E aí, teve uma outra questão que
apareceu no Enem, que foi uma questão sobre exame de DNA. Então, veja só. Quando a gente faz um exame de DNA, a gente vai isolar o material genético e a gente vai fazer um procedimento que se chama de eletroforese. A eletroforese, ela permite a separação dos pares de bases, porque o DNA, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, o DNA é formado por bases nitrogenadas. Então, ela permite a separação dessas bases nitrogenadas através do seu peso molecular. E esse padrão é que a gente está observando aqui. Então, por exemplo, a questão do Enem, tá, que trazia um resultado de um exame de DNA, ela dizia que M era a planta matriz, ou seja, era a planta mãe. E que essa planta mãe, depois de um processo de fecundação, deu origem à semente 1. E aí eu te faço a pergunta: qual é a outra planta de DP1, DP2, DP3, DP4 ou DP5 que contribuiu para a formação da semente 1? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer é observar aqui quais são os alelos, certo? A cópia de gene que tem na matriz. Ó, tá vendo essa primeira aqui que aparece? Ela também está presente na semente, certo? Na semente 1. Então, essa daqui é de origem materna. Vamos chamar M de mãe, a planta mãe. Agora, qual é a outra planta que contribuiu para a formação dessa semente? Foi DP1? Não. Por quê? Porque eu quero uma planta que tenha esse segundo alelo aqui, esse alelo 2. Então, não foi DP1. Foi DP2? Olha, poderia ter sido. Só que DP2 tem um segundo alelo, que é esse alelo 4, ó, que não está presente, esse alelo 3, quer dizer, que não está presente na semente 1. Então, a ausência desse alelo 3 na semente 1 descarta DP2. Agora, olha DP3. DP3 tem o mesmo alelo que a gente sabe que veio da mãe. Então, a gente descarta DP3. Olha DP4. DP4, ele tem o alelo 3, que está ausente na semente 1. E ele tem também o alelo 4, que também está ausente na semente 1. Então, a gente já vê que não é ele. Agora, no indivíduo DP5, a gente tem o alelo 2. E ó, esse alelo 2 é o que está presente aqui na semente 1. Portanto, a outra planta que contribuiu para a formação da semente 1 foi o DP5. Então, aqui, gente, é de utilizar comparação, lógica, tá? Para você poder identificar e interpretar o resultado do exame de DNA. E aí a gente tem, então, a parte da molecular. E o que você precisa saber quando o assunto é genética molecular ou então biologia molecular? Você precisa saber identificar as diferenças entre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. A primeira coisa é, o açúcar, tá, do DNA é a desoxirribose. O açúcar do RNA é a ribose. E aí, a gente vai ter uma outra diferença, é que no DNA a gente tem, ó, a fita 1 e a fita 2. Então, o DNA ele é dupla fita. E essas fitas se ligam e se estruturam em uma dupla hélice. No RNA, a gente só tem uma fita, ok? E esse esqueleto aqui, em verde escuro, no caso do DNA, e verde claro, no caso do RNA, ele é formado pelo açúcar e pelo fosfato, que compõem o material genético. As bases nitrogenadas que são encontradas no DNA, elas são quase iguais às que são encontradas no RNA. Vamos ver qual é a diferença. No DNA, a gente vai encontrar citosina, guanina, adenina, timina. Perfeito? A citosina vai se ligar à guanina através de 3 bases nitrogenadas e a adenina se liga à timina através de 2 bases nitrogenadas. As fitas de DNA que tiverem uma maior quantidade de citosina e guanina, elas vão precisar de mais tempo e mais calor para poder se desligar, tá? Para romper essas ligações de hidrogênio. Agora, olha só aqui o que a gente tem no RNA. A gente tem citosina
a gente tem guanina e a gente tem adenina. Então, essas 3 primeiras bases nitrogenadas são comuns ao DNA e ao RNA. Só que no RNA, a gente vai ter no lugar da timina a uracila. Então, grava isso daí. A timina não está presente no RNA, ela é exclusiva do DNA. E a uracila é exclusiva do RNA, beleza? Quando o assunto é material genético, tem um outro tópico que é muito importante, que é o tópico de código genético. Gente, o código genético, ele é diferente do genoma. O genoma, ele é todo o conjunto de genes de uma determinada espécie. Então, por exemplo, hoje a gente já conhece o genoma de vários seres vivos. Hoje a gente já estudou todo o genoma da espécie humana. A gente conhece todos os genes que compõem o genoma da espécie humana. Então, o genoma, ele é diferente para cada espécie. Agora, o código genético, ele é universal, tá? Isso quer dizer que a composição do material genético, ela é a mesma para todas as espécies. Mas, ó, eu tô falando de composição do código genético e não composição do genoma, tá? E o código genético, ele é degenerado. Por quê? Bom, as bases nitrogenadas, elas se organizam em códons. Os códons, eles são trios de bases nitrogenadas. Então, imagina que isso aqui, ó, adenina, citosina e guanina, isso aqui é um códon. Cada códon, ele dá origem a um aminoácido, certo? E os aminoácidos se unem para formar as proteínas. E aí, quando a gente fala que o código genético é degenerado, analisa essa tabela aqui comigo, ó. Ela tá em inglês, de novo, pela questão, né, de poder utilizar uma imagem aqui com vocês, que eu não vou ter problema com o crédito dessa imagem. A gente tem aqui, ó, primeira base nitrogenada, segunda base nitrogenada e terceira base nitrogenada. E aí a gente tem os diversos aminoácidos: fenilalanina, leucina, leucina, isoleucina, valina, alanina, tirosina, prolina e assim vai. Arginina, aqui também, ó, glicina, aqui tá, triptofano, cisteína. Aí o que que acontece? Olha só, vamos ver essa leucina aqui, ó. Então a primeira base é uma citosina, beleza? A segunda pode ser uma uracila, ok? E a terceira base pode ser uma citosina, uma adenina ou uma guanina. Tá vendo que a leucina, ela pode ser codificada por 1, 2 e 3 e 3 códons, mas ela também pode ser codificada por esses outros códons aqui, ó, 4, 5 e 6. Por isso que o código genético é degenerado. Um mesmo aminoácido pode ser produzido por vários códons. E aí a gente tem códons de parada, que são os códons que vão sinalizar para o material genético, né, para os ribossomos, na verdade, ali, né, que a síntese de proteínas terminou, ok? E aí também a gente vai ter aqui, ó, o códon de início, que vai sinalizar que pode começar a sintetizar a proteína. Então, isso que quer dizer um código genético degenerado. E aí, o Enem, ele também falou sobre tipos sanguíneos. E ele falou de tipos sanguíneos numa questão de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que faz parte lá da genética de populações, que me chamou bastante atenção e está presente no Enem. Mas ele também teve uma questão em que ele falava sobre transfusão sanguínea, que você só tinha que saber responder o que era um processo de transfusão sanguínea. Essa imagem aqui está em espanhol, mas a gente consegue entender com tranquilidade. Então, a gente tem quais tipos sanguíneos na espécie humana? O sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue AB ou o sangue do tipo O. Esses indivíduos, tá? Eles vão apresentar na membrana das suas hemácias antígenos. Então, quem é do grupo A tem o antígeno do tipo A. Quem é do grupo B tem o antígeno do tipo B. Quem é AB tem os 2 antígenos. E quem é do grupo O não tem nenhum antígeno. Indivíduos que
têm sangue do tipo A, eles obrigatoriamente terão um alelo isão A. O segundo alelo pode ser um isinho ou pode ser um isão A. O grupo O, tá? Os indivíduos do grupo O é que serão isinho, isinho. Os indivíduos do tipo B, eles podem ter um alelo isinho junto com um alelo isão B, ou então dois alelos que são do tipo isão B. Correto? Tudo bem até aí? Agora, veja só, os indivíduos que são do tipo AB, eles vão ter um alelo isão A e um alelo isão B. Quem é do tipo O só pode receber sangue do tipo O. Quem é do tipo AB pode receber sangue de todo mundo. Quem é do tipo B recebe do tipo B e do tipo O. Quem é do tipo A recebe do tipo A e do tipo O. Por quê? Porque olha só, no indivíduo que é do tipo A, ele tem anticorpos para reconhecer como estranho o antígeno B. E isso vai fazer com que uma pessoa que é do tipo A e recebe sangue do tipo B tenha uma reação, né, de aglutinação aí das hemácias, o que vai dificultar a circulação do sangue, vai resultar na formação de coágulos, não é uma situação saudável, ideal, né? Tem que ser evitada ao máximo. O indivíduo que é do tipo B, ele vai ter anticorpos contra o antígeno do tipo A, tá? Então, por isso que ele não pode receber sangue do tipo A. Agora, o indivíduo que é do grupo AB, ele não tem nenhum anticorpo. Por isso que ele pode receber sangue de todo mundo. E o indivíduo que é do tipo O, ele vai ter os dois tipos de anticorpos. Por isso que ele só pode receber de quem é do tipo O. Muito bem. E aí, gente, agora vem a questão do equilíbrio de Hardy-Weinberg, que eu queria falar com vocês. Então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg é uma situação hipotética, que ele acontece em populações grandes e em que os cruzamentos acontecem ao acaso. Ou seja, não existe nada tendenciando os cruzamentos. Normalmente, o equilíbrio do Hardy-Weinberg é mais comum, na verdade, vamos falar assim, de aparecer questões em que você tem dois alelos, ok? Só que no Enem a gente teve uma questão que falava sobre os grupos sanguíneos. E aí a fórmula utilizada não vai ser essa que está aí. Vai ser uma fórmula que envolve a presença dos três alelos. Mas a gente vai entender tudo certinho. Então veja só. Bom, se eu somar as frequências alélicas, a gente vai ter três frequências, tá? De alelos. P, Q e R. A gente vai ter 1. Porque o 1 é equivalente a 100%. Vai ser sempre 100% a soma dessas três frequências alélicas. E aí, a gente tem três alelos, né? A gente tem o P, que vai ser equivalente ao alelo isão A. O Q, que vai ser equivalente ao alelo isão B. E o R, que vai ser equivalente à frequência do alelo isinho. Perfeito? Tudo tranquilo até aí? E aí o exercício do Enem, ele trazia algumas informações pra gente. Ele dizia que nessa população, 25% faziam parte do grupo O e 16% faziam parte do grupo A, considerando os homozigotos. Informações bem importantes. Porque veja só, o indivíduo do grupo O, ele tem dois alelos isinhos, certo? Então, a frequência deles, o R ao quadrado, vai ser equivalente aos 25%. Só que agora, para fazer os cálculos que a gente precisa fazer, para descobrir quantos doadores do tipo B a gente vai ter, a porcentagem, eu não vou usar a porcentagem nesse momento, tá? Eu vou usar o número dividido por 100. Então, o R ao quadrado vai ser igual a 0,25. E aí você tira a raiz quadrada de cada lado, matemática básica, isso aqui, e você vai descobrir que o R é igual a 0,5. E essa informação já vai ajudar a gente bastante. Agora veja só, ele fala pra gente também que 16% pertencem ao grupo azão, que são homozigotos. Então a gente vai ter aqui um isão A e outro isão A, certo? Muito bem. Então, a gente pode assumir que P é igual
a 0,16, né? O p ao quadrado é igual a 0,16, que é esse 16 dividido por 100. Tira a raiz quadrada de cada lado, voltando lá para a matemática básica, e a gente chega à conclusão que p é igual a 0,4. E olha que maravilha! Agora a gente pode substituir aqui nessa fórmula. Então vamos lá, vamos substituir. 0,4 mais Q, que é um valor que a gente ainda não conhece, mais o R, que a gente sabe que é 0,5, vai ser igual a 1, certo? Muito bem, então eu vou somar o 0,4 com o 0,5 e eu vou descobrir que 0,9 mais Q é igual a 1. Agora, esse 0,9, ele vem para esse lado de cá, diminuindo. E aí, se a gente diminui 1 de 0,9, a gente descobre que Q é igual a 0,1. Muito bem! Vamos fazer uma prova real? Vamos somar os três. 0,5 mais 0,4 mais 0,1 dá o 1 que a gente estava esperando encontrar aqui. Agora ele quer saber quantos por cento a gente tem de doadores do tipo B. Quem é que pode doar para o tipo B? Quem é isão B? Isão B, certo? Também, quem é isão B? Izinho. E quem é izinho? Izinho. Opa, aqui é isão B, izinho. E izinho, izinho. E com isso, então, nós vamos fazer contas. Veja só. Esse isão B, né? Quem que é? Vai ser o nosso 0,1 ao quadrado. Então, 0,1 elevado ao quadrado. Esse isão Bzinho vai ser quem? 2 vezes, tá? Aí a gente vai fazer 0,1, que é a frequência do alelo isão B, vezes 0,5, que é a frequência do alelo izinho, mais o 0,5 ao quadrado. Perfeito. Esse 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. 2, tá, agora aqui, ó, 0,5 vezes 0,1 vezes 2 vai dar 0,10. E 0,5 ao quadrado dá 0,25. Se a gente somar tudo isso, a gente vai chegar a 0,36. Isso multiplicado por 100 dá 36% de doadores do tipo B. Então, essa foi uma questão do Enem que me surpreendeu bastante, porque não é um assunto que costuma aparecer, mas pode vir a aparecer de novo. Por isso que é importante que você esteja com sua matemática básica aí bem afiada e também os conhecimentos aí sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg também bem firmes aí na sua mente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de revisão de conteúdo, que é bem importante. E na semana que vem eu tô de volta aqui com uma correção de prova do Enem. Lembra de compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos, com seus amigos que estão estudando, nos seus grupos de estudo, para que mais pessoas possam também revisar os conteúdos. Espero que vocês tenham aproveitado e até o nosso próximo encontro.